Isso aí, pessoal. Estamos agora na terceira aula para falarmos, dando continuidade à teoria geral dos recursos, falarmos agora sobre os efeitos dos recursos, ou seja, as consequências provocadas pela interposição dos recursos no caso em concreto. O primeiro dos efeitos que a gente tem aí é o efeito devolutivo. Tá? Efeito devolutivo, na literalidade do termo, ele significa o quê? A devolução daquela matéria para o judiciário. Mais ou menos a partir da compreensão de que quando você instaura um litígio ou ingressa com uma demanda, instaura um processo ali, ingressando com uma demanda, você está entregando aquela matéria ao conhecimento do judiciário. E aí, quando o judiciário produz uma sentença sobre aquela matéria, ele está te entregando uma resposta sobre aquele conflito, aquele litígio que você levou ao conhecimento do judiciário. E aí, quando você recorre, você está devolvendo aquilo que foi entregue a você. Então, o judiciário, olha, você me deu essa resposta aqui, só que eu quero que seja revisada essa resposta no seguinte termo. Então, você está devolvendo a matéria para o judiciário. Tanto um devoluto quanto apelado. Só há devolução daquilo que você recorre. Então, para que haja efeito devolutivo, tem que haver recurso. E só é devolvido ao tribunal o reexame daquilo que é objeto do recurso, certo? Então, ali, via de regra, você vai ter que... eu fiz 2 pedidos, perdi os 2. Para eu devolver o conhecimento dos 2, eu tenho que recorrer no meu recurso, pedir o reexame das 2 decisões, da decisão, tanto sobre um pedido como outro pedido. Se eu recorro só de um dos pedidos, eu estou devolvendo só aquilo ali. E aí o tribunal só vai examinar aquilo. Ele não pode examinar o outro pelo princípio dispositivo. Ele não pode agir de ofício aí. Lembra que a gente falou? Tem que haver voluntariedade, tem que haver manifestação de vontade, não pode ser de ofício. Serve para isso aqui, certo? Então você pediu dano moral, dano material. Perdeu os 2, só recorreu no dano material, o dano moral não vai ser mais revisto. Você ganhou os 2, mas ganhou menos do que queria, mas só recorreu de um. O outro vai continuar no valor que foi fixado pela sentença, já que você não recorreu. Então, via de regra, o efeito devolutivo ele vai produzir esse resultado, esse cenário. Tá? Só vai poder ser objeto de reexame pelo tribunal aquilo que foi devolvido via recurso. Claro que em relação, por exemplo, à apelação, a gente tem uma amplitude de efeito devolutivo maior do que em outros recursos, por exemplo, especial, extraordinário, onde você tem necessidade de pré-questionamento, só rediscute questão de direito, você vai ter um efeito devolutivo mais restritivo ainda. Mas na apelação, se você recorreu sobre uma determinada decisão relativa a um dos pedidos que você fez, todos os fundamentos relativos àquilo ali poderão ser revisitados pelo tribunal. É isso que diz expressamente o CTC, lá no 2013, no 2014, ele fala exatamente disso. Então o efeito devolutivo é isso, tanto o devoluto quanto o apelado. Você só devolve ao tribunal aquilo sobre o qual você apelou, sobre o qual você recorreu, aquilo que foi objeto do seu recurso. O efeito suspensivo significa que ao interpor o seu recurso, a eficácia da decisão se manterá sobrestada, se manterá suspensa, ou seja, a decisão continua sem produzir efeito quando há a interposição de um recurso com efeito suspensivo, certo? A decisão ela não vai produzir efeitos. A apelação, via de regra, ela tem efeito suspensivo, via de regra. Existem hipóteses excepcionais que ela não vai ter. O agravo de instrumento, via de regra, ele não tem efeito suspensivo, a regra dele é não ter, mas o juiz pode atribuir efeito suspensivo a ele, tá? Desde que haja aí requisitos mínimos autorizadores, como, por exemplo, probabilidade de provimento do recurso e risco de dano, caso a providência não seja concedida. E com o CPC de 2015, na verdade, a possibilidade de extensão de efeito suspensivo, de concessão de efeito suspensivo, ela foi estendida para todos os recursos. A apelação ela tem efeito suspensivo ou apelégis, decorrente da lei, é automático, a não ser naquelas hipóteses excepcionais previstas ali para casos que não têm efeito suspensivo. Por exemplo, foi concedida tutela antecipada, a sentença veio e confirmou, a apelação não vai ter efeito suspensivo, isso é um exemplo dos mais tradicionais, beleza? Mas porque está lá previsto na lei. Fora esses exemplos pontuais, a apelação sempre tem. Todos os demais recursos podem ter efeito suspensivo se o juiz conceder, é o chamado efeito suspensivo apeiunce,
que aí o juiz, o desembargador, o relator vai analisar se estão presentes os requisitos e ele pode conceder ou não. Se não estiver presente, ele vai negar. Efeito expansivo, ele pode ser efeito de expansão mesmo. Ele pode ser objetivo ou subjetivo. Objetivo é quando você tem expansão em relação ao objeto. Por exemplo, a ação versa sobre reconhecimento de paternidade e alimento. O juiz reconhece a paternidade e condena nos alimentos. O pai recorre só do capítulo relacionado à paternidade. Então, só no pedido que foi concedido de paternidade, ele recorreu, dizendo que não é pai. Naturalmente, como é uma matéria prejudicial, se for provida a apelação no que tange a paternidade, para desfazer o reconhecimento, naturalmente, o que tem que acontecer com os alimentos? Serem revistos também. Ah, professor, você falou que só devolve aquilo que apela. Sim, aqui você tem um temperamento do efeito evolutivo. Por quê? Porque você tem uma matéria prejudicial à outra. E aí seria incoerente o tribunal rever a paternidade e manter os alimentos. Aí você estaria subvertendo outros princípios, como a própria ideia de justiça. Em razão disso, essa expansão ela vai produzir a modificação de um resultado de um capítulo da sentença que não foi objeto de recurso, mas que vai ser prejudicado pela decisão, porque tem essa ligação lógica, esse vínculo de prejudicialidade. A expansão subjetiva é quando o recurso interposto por um litisconsorte aproveita o outro. Via de regra, o recurso interposto por um litisconsorte aproveita o outro, salvo se forem distintos ou opostos os seus interesses. Fala lá um 1.005. E o parágrafo único fala mais. Fala que, em caso de devedor solidário, o recurso de um vai sempre beneficiar o outro, a não ser que sejam interesses, que eles tenham interesses antagônicos. Aí não. Mas, veja bem, primeiro, o legislador fala, olha, o litisconsorte, quando interpõe um recurso, pode beneficiar o outro. Mas, se a gente estiver diante de direitos distintos, não vai haver esse benefício. Todavia, se forem direitos distintos, mas envolver ali uma solidariedade passiva, uma dívida solidária, você teria esse benefício sempre. Sempre que for litisconsórcio unitário, que se tratar de uma única e indivisível relação jurídica, é óbvio que o recurso de um litisconsorte vai beneficiar o outro. Ah, o Ministério Público entrou com uma ação anulatória de casamento. Se o marido recorrer da sentença que julgou procedente, vai beneficiar ou prejudicar, né? Depende do que você entende por casamento aí. Na minha visão, vai beneficiar a esposa, certo? Sempre, porque é uma relação jurídica única e indivisível. Mas vamos supor que sejam créditos. Cada um tem uma indenização decorrente do mesmo fato ali, por exemplo. Aí são direitos distintos, cada um tem o seu direito de indenização. O recurso de um não beneficia o outro. Agora, no caso solidariedade passiva, vai beneficiar. O legislador fala expressamente, olha, nesse caso de solidariedade passiva, o recurso interposto por um sempre beneficia o outro, salvo se houver interesse antagônico ali, se um estiver se opondo ao outro, ou se a defesa de um não tiver nada a ver com o outro, certo? Mas, via de regra, podendo ser um comum, né, um interesse na utilização daquela defesa, vai beneficiar. Efeito translativo. Efeito translativo é quando você tem a devolução de matérias de ordem pública para o tribunal que não foram objeto do recurso. A gente chegou em alguma das aulas a mencionar um recurso. A parte interpôs um recurso, ela pediu danos morais de 10 mil, ganhou 5. Ela interpôs o recurso querendo os 10. Chegou lá, o tribunal viu que era ilegítima a parte e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Por que o tribunal fez isso? Porque o efeito translativo do recurso permite a subida de questões que sejam matérias de ordem pública, ou seja, que o judiciário tem que conhecer de ofício, mas que não foram conhecidas, elas vão subir também junto com o seu recurso, mesmo que não seja objeto do seu recurso. Também é temperamento aí ao efeito devolutivo. Você tem uma flexibilização do efeito devolutivo. De certa forma, aí uma mitigação desse efeito, por conta do efeito translativo. Por fim, o efeito substitutivo, que é o quê? O acórdão do tribunal vai sempre substituir, sempre não. Nos casos em que você tenha um acórdão de mérito, ou seja, o seu recurso ele seja admitido, conhecido, independentemente de ele ser provido ou desprovido, o acórdão proferido vai substituir, ou a decisão proferida vai substituir a recorrida. Se o seu recurso não for admitido, aí é uma outra história. Para que isso é importante? Isso é importante, fundamental para a análise o ajuizamento da ação rescisória, da competência para a ação rescisória. Porque se seu recurso, por exemplo, especial, não foi sequer admitido, a sua rescisória vai ser contra o acórdão do TJ, e não contra a decisão do STJ que inadmitiu o seu especial, por exemplo. Agora,
Se o seu especial foi admitido e foi negado provimento a ele, aí a competência para rescisória já é do STJ. Por quê? Por conta do efeito substitutivo. A decisão do recurso vai substituir a decisão recorrida quando há análise do mérito recursal. Beleza? Ficamos aí então com o nosso terceiro encontro. No próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho de cada um dos recursos em espécie que estão previstos no CPC, explicando aí o cabimento deles. Beleza?